E aí, galera, esse é o Ampliadamente, episódio número 2 do podcast. Hoje a gente vai falar sobre psicanálise, psicologia, psiquiatria, saúde mental. Fica aí, logo depois da vinheta. Hoje eu tô aqui com a Maristela Pineda. Ela é psicóloga, psicanalista, psicoterapeuta e ela tem especialização em psicopatologia e saúde mental. Boa noite, Mari. Boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast. Tá? E eu gostaria de começar com você me contando um pouquinho sobre a tua trajetória na psicanálise e na psicologia. Bom, eu fui professora de inglês por muito tempo, né? E aí fiz faculdade de Direito, minha primeira graduação foi em Direito. Não me identifiquei com a carreira. E aí, assim que eu me formei, comecei a estudar um pouco sobre filosofia clínica, que seria uma aplicação da filosofia dentro da clínica. Alguns autores até, eles argumentam que, na verdade, muito do nosso sofrimento tem a ver com uma questão ética, um conflito ético. Olha só. E aí eu fui para a psicanálise, comecei a me aprofundar, a estudar um pouco mais sobre isso e resolvi fazer a psicologia. E aí me aventurei e me apaixonei pela psicologia clínica e pela psicanálise especificamente. Que legal! Então você é a segunda entrevistada. Eu tenho aqui o último entrevistado, o Adriano, começou na área industrial e migrou para a área de marketing, ele ia fazer engenharia e saiu. Você agora falando que começou a fazer direito e aí foi para psicologia, né? Por que você acha que acaba acontecendo isso com as pessoas, Mari? Assim, ela entra, quer fazer essa faculdade, e aí... Você chegou a se graduar, inclusive? Sim, Olha só. eu sou bacharela em Direito. Ah. Fiz a prova da OAB, mas acabei não passando e aí não tentei de novo, porque já não era o que eu queria realmente, né? Mas por que isso acontece? Porque, infelizmente, a maioria dos adolescentes hoje, né, de 18, 19, 20 anos, não estão prontos para escolher uma carreira. Interessante isso. E existe uma pressão social muito grande, né? Para que esse adolescente de 17 anos, 18 anos, terminando o ensino médio, já tenha que escolher a profissão que ele vai exercer para o resto da vida. E dificilmente, né, os pais procuram um psicólogo até, né? Porque uma das áreas do psicólogo é a aplicação de testes, para fazer um teste vocacional, para saber qual aptidão que esse adolescente tem, por que tipo de área que ele se interessa. Então, na verdade, veja, no meu caso, eu fiz direito por falta de opção, não por opção. Entendi. E isso acaba acontecendo muito, infelizmente. Bom, aí você levou um tempão para você realmente perceber que você queria a psicologia, né? Sim, eu, por volta do 4º ano de Direito, quando começaram os estágios, né? Entendi. Eu comecei a ver como que era a advocacia na prática. Olha e só. aí eu vi, não, isso não é para mim. Porque o direito, na teoria, ele é lindo, maravilhoso, é uma carreira maravilhosa. Mas na prática, a gente tem os percalços da advocacia, né? Entendi. Então, eu não me via advogando, eu não me via... Meu pai queria que eu fosse delegada. Eu não me via sendo delegada. Então, eu falei, não, eu tenho que partir para outro rumo mesmo. E é importante isso, de você se ver fazendo aquilo, ou se perceber não mais fazendo aquilo, né? Exato. Entendi. Sim. Você acha que você, mesmo tendo levado o tempo que você levou, você conseguiu perceber isso a tempo? Assim... Em tempo, porque, veja, né, eu decidi, meu pai me disse, você vai enfiar esse diploma na gaveta. Sim. E eu falei, eu vou, né? Então, assim, algumas decisões na vida, elas exigem coragem, né? Boa. E eu falei, não, eu vou colocar esse diploma na gaveta se isso for preciso. E eu vou fazer aquilo que eu acho que vai me fazer bem, né? Que eu vou me sentir satisfeita, que vai me deixar feliz, né? Porque vamos pensar, o trabalho, ele ocupa 8 horas do seu dia, né? Então, é uma parte importante da vida, não dá pra gente negligenciar, não dá pra gente... Porque tem muita gente que, infelizmente, fica olhando pro relógio o dia todo. É verdade? Né? Que horas que acaba? Não vejo a hora de ir embora, aí eu não vejo a hora que o fim de semana chegue, eu não vejo a hora que minhas férias cheguem, né? Então, veja, você está torcendo para a vida passar.
Isso é muito triste. De fato, é mesmo. Você tá falando aí, eu tô pensando verdade. Eu tenho a sorte de fazer coisas que eu gosto de fazer e não fico nessa pressão do relógio. Mas já fiz. E já estive na pressão do relógio. E batia o dia seguinte, mas não batia o horário de ir embora. Exato. E hoje, com a clínica, né? Eu sou apaixonada pela clínica, então o tempo voa. Muitas vezes eu tô no atendimento e às vezes até passo o horário, olho pro relógio e falo, nossa, já passou, já deu o nosso horário. Né? E o paciente também fala, nossa, voou. Voou. Então é muito diferente, né? Você ter amor pela profissão. Que bom, isso é muito legal. E aí você falou, então, da análise e da psicanálise, né? Detalha para mim um pouquinho sobre esse análise e psicanálise. O que é? Bom, análise e psicanálise seria mais ou menos a mesma coisa, né? Porque, veja, dentro da psicologia, a gente tem várias psicologias. Então, o que é isso? Dentro da psicologia, a gente tem várias abordagens terapêuticas. Então, a psicanálise é uma abordagem dentro da psicologia. O que mais que a gente tem na psicologia? A gente tem as TCCs, que são as terapias cognitivo-comportamentais. Legal. Né? Que é uma outra linha. A TCC, ela vê o ser humano de uma outra maneira. Porque o que a TCC faz? Ela tem umas técnicas de dessensibilização. Ou seja, ela vai tirar o sintoma daquele paciente, de medo de avião, por exemplo, né? Só que, como Freud dizia, o sintoma ele sempre acha uma via de escape. Então, se esse paciente for para a TCC e fizer lá todo o protocolo de dessensibilização, ele vai perder o medo de avião. Mas daqui a alguns meses ele vai ter medo de atravessar a ponte. Olha só. Medo de entrar no elevador. Porque o sintoma acha uma via de escape. Entendi. É como se você represasse uma água num determinado ponto e ela vai achar um jeito de sair por outro ponto. Exato. E ela assim, precisa sair. E é assim que funciona o inconsciente. Olha só. O inconsciente é como se fosse um armário no seu quarto, sei lá, no quarto da bagunça. Imagina que você tem um armário lá que você coloca tudo que você não... Ah, isso aqui tudo eu não que sei... é tralha... Tudo que é lixo, eu não sei o que fazer com isso, eu coloco lá. Certo. Né? E chega uma hora que isso tá cheio de coisa. Cheio de tralha, como você disse, né? De coisas inúteis, de sujeira. E vai chegar um ponto que você não vai conseguir fechar a porta. Perfeito. Porque tá lotado, né? E aí vai precisar de um esforço muito grande para você. Você vai ter que segurar essa porta. Você vai ter que ficar do lado de fora segurando. Isso exige muito. Tem uma hora que você não vai aguentar. E você vai relaxar. Quando você relaxar, essa porta vai se abrir e toda aquela sujeira vai vir à tona. É isso que acontece. Então, o sintoma para a psicanálise nada mais é do que isso. Entendi. Algo que você reprimiu, né? Que você falou represou, né? Isso. Sim. Que você reprimiu para o inconsciente, porque era muito difícil de pensar. Pensar sobre aquilo me causava angústia. Entendi. Eu coloquei lá, reprimi, fiquei fazendo uma força para que aquilo não voltasse. E em algum momento aquilo acha uma brecha e volta. Na forma de um sintoma. Entendi. Que pode ser emocional, que pode ser físico, né? Quando a gente fala das doenças psicossomáticas, é um sintoma físico. Que legal isso dos psicossomáticos. Também é uma coisa que eu já li aqui e ali, mas eu nunca parei para analisar, né? Então tem a ver com o corpo sendo afetado pelo nosso consciente, pela nossa mente. A psicossomática, né? Psico-mente. Soma do grego corpo. Né? Então, são manifestações no corpo de conflitos emocionais. Olha só. Então, hoje existem muitas doenças, que a gente estava até comentando, né? Sim. A fibromialgia, o vitiligo, até o câncer, né? Doenças de pele, hidradenite, que é uma doença que tem, assim, é muito difícil o diagnóstico. Que não tem um fator etiológico. O que é isso? Não tem um vírus, uma bactéria, um bacilo que cause aquilo, né? Então, o que desencadeia aquilo? Hoje a medicina já entende que são fatores emocionais. E quando você me comentou disso comigo, eu fiquei, assim, estarrecido, porque nunca tinha pensado, por exemplo, vitiligo com uma causa, né, psicológica, né? E aí, como é que o paciente trata isso? Então, toda doença psicossomática, né? Até comentei da asma, né? Sim. A asma pode ser desencadeada por fatores emocionais. Mas, veja, existe uma questão orgânica. Então, o que a gente faz? A gente trata os dois, né? Uma paciente minha desenvolveu asma. Ela veio para o consultório um dia, muito nervosa, com crise de asma. Ela veio trazida pelos pais. Não, ela tá nervosa e tal, eu avaliei.
Mas ela realmente estava com muita falta de ar. Eu falei, eu não tenho como atender essa paciente aqui com falta de ar. Primeiro vamos tratar da questão física, né? Sim. Corre com ela pro hospital. Certo. E depois a gente vê a questão emocional. E ela foi medicada para asma. Para asma, então a gente trata os dois, né? Então a Entendi. gente trata a questão orgânica, ou seja, a asma nesse caso, Sim. e a questão emocional, com a psicoterapia, com medicação, quando for necessário. Entendi. E essas intervenções, você estava falando, você pediu que ela fosse encaminhada. Sim. Você não faz nenhum tipo de intervenção nesse sentido. Não, porque eu não sou médica, né? Uhum. E aí a gente tem aquela questão da diferença, né? Do psicólogo, do psiquiatra. Era a minha próxima pergunta para você. O que então o que faz o psicólogo? Qual a diferença do psiquiatra, do psicanalista? Sim. O psiquiatra é um médico que se formou em medicina, fez lá os 6 anos de medicina e se especializou em psiquiatria. Né? Então, ele fez lá a residência dele. Então, ele é um profissional da saúde mental. Uhum. Mas qual que é a especialidade dele? Ele sabe muito sobre a química cerebral, né? Sobre as psicopatologias. Ok. Então, ele faz esse diagnóstico e esse tratamento através de medicação. Uhum. Né? Perfeito. Só que o que a gente sabe, né, é que nos casos graves, a gente tem que associar a medicação com a psicoterapia. Né? Porque a medicação, digamos que um paciente que tem lá transtorno de ansiedade generalizada, ele sofre muito com ansiedade, ele tem sintomas somatoformes, ele tem taquicardia, né? Que é quando o coração acelera. Sim. Ele tem sudorese, enfim, ele tem vários sintomas, né, do transtorno em si. Sim. O que o remédio faz? Ele ajuda a diminuir o sintoma. Ok. Mas ele não trata a causa, né? É como se você tivesse uma febre todo dia e todo dia você tomasse uma dipirona. Uhum. Vai baixar a febre só. Sim, mas o que está causando essa febre? Não tratou. E aí, a gente tem a psicoterapia, que vai tratar a causa do que está causando esse sintoma, né? Então, nos casos graves, a gente associa a medicação à psicoterapia. Entendi. Então, a pessoa que ela tem que ela precisa de psicoterapia, ela procura primeiro um psiquiatra? Ela procura primeiro um psicólogo? Quem que ela deve procurar primeiro? Veja, diante de um sofrimento psíquico, é muito melhor você ter a avaliação de um psicólogo, primeiro. Primeiro. Porque muitas vezes as pessoas se desesperam, né? E nem vão pro psiquiatra, porque psiquiatra é médico de louco, né? Verdade. Eu já ouvi isso de muita gente. Psicólogo é médico de louco, tem um preconceito muito grande, né? Então tem muitas pessoas que vão pro neurologista, né? Sim. Pedem medicação para ginecologista. Nossa. Para cardiologista. Uhum. Ou seja, profissionais que não são da saúde mental, que podem até prescrever porque são médicos, mas não são especificamente profissionais da saúde mental. Porque se a pessoa está apresentando alguma coisa relacionada realmente ao coração, ataque cardíaco, como você falou, talvez seja até natural pensar, preciso ir ao cardiologista. Exato. Mas o cardiologista, ele consegue também ter esse tato de, olha, isso é psicológico, procura um psicólogo. Na verdade, o clínico geral consegue, né? Então, legal. Os plantonistas estão acostumados a receber queixas diariamente de pessoas que chegam nos serviços de PA, né? De pronto atendimento, com taquicardia, dor no peito. Nossa, eu tô infartando, né? Aí vai fazer o eletro. Não, você não tem nada. Certo. Você só tá nervoso. Talvez um ataque de ansiedade, por exemplo. É um ataque de ansiedade. E a pessoa nem sabe que tem. Nem sabe que tem. Daí o que esse médico, se ele tiver consciência disso, o que ele vai fazer? Vai te encaminhar para um psiquiatra. Né? Primeiramente, ele manda ali no psiquiatra. Porque ele é médico, né? E o médico manda pro colega médico. Exato. Entendi. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho legal, assim, um psicólogo fazer uma avaliação. Porque muitas vezes só a psicoterapia já dá conta do sintoma. Certo. Então, eu tenho pacientes que chegaram para mim no consultório com muitos sintomas somatoformes, né? De taquicardia, sudorese, dormência de membros, dormência do braço, dormência da face. E eu sempre digo assim, vamos esperar 1 mês. Se em 1 mês você não melhorar, a gente procura um psiquiatra para te prescrever alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem consciência de que em muitos casos a medicação ela é importante, né? Que tem muito paciente que está tão angustiado que ele não consegue pensar. A angústia não deixa pensar.
É verdade. Você pensar em qualquer pessoa que estiver aqui assistindo agora, só ela pensar num momento de muito estresse que ela tá passando ali, ou de angústia, ela percebe que ela não consegue tomar muitas decisões ali, Exato. ou se tomar vai se arrepender depois, né? Exato. Aham. Então, muitas vezes eu percebo que o paciente está muito angustiado, não está conseguindo pensar na terapia durante as sessões, e aí eu mesma falo, olha, é melhor a gente pensar numa medicação para você se acalmar e conseguir pensar melhor, né? Aquilo de estar ali no momento da terapia de fato, né? Para Exato. poder fazer efeito com o tratamento que você está fazendo ali com ele, né? Ou quando a pessoa está em muito sofrimento, né? Uma pessoa que chega falando assim, olha, eu não estou conseguindo trabalhar, Certo. eu choro todos os dias, eu chego na empresa, tenho que me trancar no banheiro para chorar. Nossa. Então, assim, são casos mais graves, né? Que a gente tem que pensar numa medicação, realmente. Entendi. Pensando, assim, nesse tipo de situação, né? Em que a pessoa, no trabalho, uma situação de trabalho, por exemplo, acontece bastante, você tem bastante isso de estresses devido ao trabalho e que a pessoa realmente nem consegue mais trabalhar e ela tá ali só de fachada mesmo na empresa? Olha, tem muitos casos de burnout, infelizmente. Burnout, era essa a Burnout. palavra que eu tava tentando lembrar. Uhum. Infelizmente. Porque hoje, assim, né, a cobrança, né, das empresas e a cobrança do indivíduo consigo mesmo Sim. tá muito forte. Uhum. Né? Então, eu tenho pacientes que falam assim, olha, eu trabalho das 8 às 18, mas aí eu acho que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para fazer academia. Depois da academia, eu tenho que meditar. Aí depois eu tenho que pensar no meu café da manhã, tomar meu whey, começar a trabalhar, né? Aí depois do trabalho, eu não consigo simplesmente sentar no sofá e assistir uma série. Desligar do que ele tava fazendo no dia. Não, ele tem que estar sempre, o tempo todo sendo produtivo. Então, no momento que ele tá lá, né, à noite, já trabalhou, já fez... Não, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar fazendo uma pós, eu tenho que estar fazendo algum curso, eu tenho que estar lendo um livro, né? Então, essa exigência de ser produtivo o tempo todo acaba gerando esses casos de burnout. Isso de ser produtivo o tempo todo tem sido uma tendência, talvez, nos últimos 20 anos aí. Infelizmente. Né? Que a gente realmente vê o tempo todo as pessoas tentando fazer sempre algo útil da vida. Exato, né? exato. Então, o tempo todo, né? Até atividade física. Eu tenho que, né? Se eu não tô trabalhando, tenho que estar treinando, tenho que estar fazendo algo útil, né? Cuidando de mim. Mas veja, né? Tudo isso é reflexo do neoliberalismo. Né? Esse sistema no qual toda a sociedade e a questão financeira, né, econômica se organiza. Entendi. Que gera essa cobrança no indivíduo, né? Um indivíduo que está sempre, o tempo todo sendo produtivo. E isso causa muita ansiedade, infelizmente. Eu estava vendo um vídeo essa semana sobre... Era, na verdade, uma sátira sobre uma pessoa que estava saindo de férias e a supervisora ou a chefe estava ali, então aí você vai levar o celular da empresa, né? Caso a gente precise falar com você, né? Você vai estar ali disponível lá após as 18, e a pessoa falava, não, mas eu vou estar de férias, né? E tinha aquela cobrança para que ela tivesse ali, né, mesmo de férias, né, disponível para atender qualquer necessidade por conta do projeto, por conta do não sei o que e tal. E a pessoa, na verdade, talvez por pressão mesmo, como você falou aí, de mercado e tudo mais, e se eu não fizer isso eu perco meu emprego. Exato. Né? Ela cede e chega um ponto que ela não sabe mais quando parar de ceder, e ela tá ali trabalhando depois do expediente dela e até o próximo expediente, né? Porque daí a pessoa pensa assim, se eu não fizer, alguém fará. Sim. Alguém vai fazer, alguém vai tomar meu lugar, né? E eu não quero perder meu lugar. E isso vai pesando na cabeça da pessoa também, porque vai juntando com tudo aquilo que ela já tem da vida e tudo mais. Exato. E acontece o burnout. Sim. O burnout tem muito, né, essa questão... Imagina uma vela, né? Que vai queimando, vai queimando, vai queimando, chega no fim, não tem mais cera ali, né? Sim. Esse é o burnout, já queimou tudo. Ficou, até o pavio já acabou. É o esgotamento. Esgotamento, né? E eu anotei uma palavra aqui, que eu tive que anotar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, que é a psicopatologização da vida, né? O que é isso? O que é essa psicopatologização da vida? Agora eu consegui falar rápido. Psicopatologização. Aí, ó, você consegue ou não? O que é isso, né? Eu acho que hoje as pessoas têm muito acesso à informação, mas infelizmente muitas vezes não é uma informação de muita qualidade, né? Sim. Ou que tem algum embasamento científico. Então as pessoas elas vão procurar no Google,
né? E sintomas. E o Google vai dar lá um possível diagnóstico, né? Certo. Então, Dr. Google. Exato. E aí isso banalizou de uma forma, né? Que as pessoas que chegam pra mim e falam assim, olha, eu acho que eu sou bipolar. E eu pergunto, mas por que você tá achando isso? Que você é bipolar? Ela já chega com o diagnóstico pra você. Ela já chega com o diagnóstico, exatamente. Mas por que você acha que você é bipolar? Ah, porque durante o dia tem horas que eu tô feliz, daqui a pouco eu tô triste, daqui a pouco eu tô irritado. E daí depois eu tô feliz de novo. Então essa variação de humor, né, que é um dos sintomas da bipolaridade, Sim. e a pessoa já se autodiagnostica como bipolar, né? A bipolaridade é um transtorno muito grave. É muito sério. É muito sério, né? E não se caracteriza por essas variações de humor diárias que todo mundo tem. A gente brinca, às vezes, um com o outro, está falando, às vezes, com um colega de trabalho, às vezes com o marido, com a esposa, e mudou de humor ali de um momento para o outro. Você fala, viu, você é bipolar? Exato. Né? Isso também, mesmo que de forma de brincadeira, acaba sendo isso da psicopatologização. Exato, isso. As pessoas fazem um autodiagnóstico, né? E se identificam com aquilo, que é pior, né? Porque ela viu um pequeno fragmento nela ali. Eu acho que eu tenho isso. Hoje mesmo um paciente falou assim, olha, essa semana foi muito ruim, eu fiquei muito desanimado e eu acho que eu tenho depressão. Eu falei assim, não, você está deprimido. Isso não quer dizer que você tenha o transtorno depressivo maior. Existe uma diferença. Perfeito. Né? Legal isso. Porque a depressão é uma patologia, uma psicopatologia que se arrasta por meses, por anos. Né? Então, assim, deprimido todo mundo fica. Sim. Poxa, hoje tô meio down, não tô muito afim, ou aconteceu alguma coisa, terminei um relacionamento, estou num processo de luto. Sim, que também é muito que pesado. Deprime, né? Então, é normal da vida, né? Ficar deprimido, mas a depressão é uma psicopatologia. Onde você meio que estaciona ali, não é isso? Exato. Nesse momento, não deixa de ser um momento e passa a ser um estado. Exato, a pessoa está sempre assim, né? Se prolonga por anos, entende? E um outro exemplo seria o toque, né? O toque. Eu atendo pacientes que são ou estudantes ou médicos, né? Porque eu tenho um convênio com a Faculdade de Medicina. E aí é muito comum quando eles estão passando pelo estágio da psiquiatria e estudam psicopatologia, eles chegam e falam assim, nossa, eu acho que eu tenho tudo que tá ali. Porque se você começar a ler a lista de sintomas, inevitavelmente você vai se identificar com um ou outro. Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem traços, né? Ok. Traços depressivos, traços fóbicos, traços compulsivos, né? De toque, obsessivos, mas não quer dizer que você tem o transtorno em si. O transtorno em si. No caso do toque, realmente ele acaba... ele é obsessivo-compulsivo, esse transtorno, né? Exato. Por isso chama toque. E ele causa na pessoa, realmente, não é só um incômodo, ele realmente vira um problema para a pessoa, né? Ele é limitante. Limitante. Né? Então, como que a gente pode pensar numa psicopatologia, algo que é limitante, que limita a vida da pessoa, né? Então, a pessoa que realmente tem depressão, ela não vai conseguir trabalhar. Ela não vai conseguir estudar. Ela não vai conseguir sair com os amigos, né? Uma pessoa que tem o toque, ela vai criar rituais todo dia, né? Eu tenho que checar 3 vezes a maçaneta da porta. Eu tenho que checar 3 vezes se eu desliguei o gás da cozinha. Eu tenho que, sei lá, contar meus cachorros para ver se não tá faltando nenhum. Então eu posso sair de casa. Só que esses rituais vão escalando. E a pessoa vai criando outros rituais. Então eles começaram muitas vezes sem a pessoa nem perceber que era uma mania. E aí ela foi virando, vou chamar de mania aqui, Sim. que é como a gente percebe, eu tenho uma mania de fazer tal coisa, né? Mas na verdade isso vai escalando quando é o caso do transtorno e realmente atrapalhando a vida da pessoa. A pessoa chega a perder horários, por exemplo. Exato, porque não consegue sair de casa. Sem fazer aquele ritual todo. Sem fazer aquele ritual todo, né? Então, causa muito sofrimento, né? Agora, assim, traços obsessivos, todo mundo tem. Né? Sim. Por exemplo, se eu olhar um quadro na parede e estiver torto... Eu pensei nesse exemplo aqui agora, exatamente. Eu tenho que ir lá e ajeitar o quadro. Não... Um minutinho, por favor, vai lá e... E ajeita o quadro, né? O meu filho tem um traço muito interessante, né? Quando a gente tá no carro ouvindo rádio, e eu abaixo o volume, e ele fala assim, não, mãe, tem que ser em número par. Então, se eu deixo no 7, ele vai lá e deixa no 6. Tem que ser em número par.
É um traço, não quer dizer que ele seja obsessivo, compulsivo. Eu estava conversando com um amigo outro dia sobre esse tipo de coisas. Enquanto a gente organizava algumas pautas para os entrevistados, e aí pensei em trazer você, foi justamente nessa questão do toque. E na conversa com ele, o Roger, que faz a apresentação comigo aqui, ele falou o seguinte: eu me lembro que quando eu era criança, eu andava no pátio da escola e eu evitava pisar nas linhas que dividiam o chão ali, né? E tal. Ou eu escolhia uma cor, eu só posso pisar em tal cor, né? Mas nunca chegou a atrapalhar a vida dele. Mas isso seria, por exemplo, um traço de Exatamente, toque. exatamente. E a pessoa, muitas vezes, ela tem consciência de que aquilo racionalmente não faz sentido. Sim. E o que é pior, né? Por que causa sofrimento? Porque a pessoa que tem o toque, ela vai associar, ela não cumpriu o ritual que ela mesma estabeleceu a algo terrível acontecer. Olha só. Então, se eu pisar na risca do piso, alguém da minha família vai morrer. Olha só. Então, é terrível. Porque gera uma pressão no indivíduo muito grande. E, racionalmente, ele sabe que aquilo não faz sentido. E, mesmo assim, ele não consegue evitar. Né? Então, hoje, o que a psicanálise entende? Que o pensamento obsessivo, ele substitui algum outro pensamento. Que seria, daí, aquilo que a pessoa não está conseguindo pensar, né? Que ela evita. Exatamente. Então, quando a gente fala do inconsciente, né? Que é um dos princípios básicos, né? Um dos conceitos da psicanálise é o inconsciente. O inconsciente é esse guarda-roupa que eu falei, né? Sim. Eu costumo usar essa comparação, essa metáfora do guarda-roupa ou de uma caixa preta, como a caixa preta do avião. Do avião. Né? Fica tudo registrado ali. Tudo registrado, só que eu não tenho um fácil acesso àquilo. Sim. Né? É preciso um profissional que saiba abrir a caixa preta para poder acessar. E como que o inconsciente se manifesta? Através de sonhos. Os nossos sonhos são manifestação do inconsciente. Através de atos falhos. O que são atos falhos? Quando você diz uma coisa, sabe aquela coisa que escapa? Sei. Você troca um nome, você troca uma data, né? Uma vez eu lembro, né, dando um exemplo do que seria um ato falho, né? Uma pessoa que eu não gostava ligou para minha casa e queria falar com a minha mãe. Eu atendi o telefone, né? Ai, fulano de tal, quero, por favor, chama sua mãe. E eu não gostava daquela pessoa. Só um minuto, vou chamar. Pá, e desliguei. Aí eu levei um susto, né? Mas não era pra ter desligado, era pra ter chamado a minha mãe. É o ato falho. Entendi. Eu não queria que aquela pessoa falasse com a minha mãe. Entendi. Né? Foi sem querer, querendo? Sem querer, querendo. Entendi. Exato. Entendi. Chaves fez todo sentido pra mim agora. Que bacana isso, Mari. Nossa, isso trouxe bastante pensamento, sim, sobre esse tipo de coisa que a gente faz durante o dia, né? Que a gente não percebe que fez sem querer, querendo. Exato. Né? Tinha um motivo, tinha inconscientemente, tinha uma razão para ser feito. E tudo aquilo que a gente não pode pensar, a gente reprime, joga lá no guarda-roupa, coloca na caixa preta, fecha e fala, não, eu não vou olhar para isso porque isso vai me causar angústia, né? E aí que surgem os conflitos, aí que surgem os sintomas e o sofrimento. Então, quando a gente não se dá conta desses conflitos inconscientes, a gente atua. O que é atuar para a psicanálise? É agir em função de conflitos inconscientes. Entendi. Então, dentro da psicanálise, então, nos conceitos básicos da psicanálise, ali, voltando um pouquinho, começar a psicanálise. Tá. O que é, então, o conceito básico da psicanálise, só para a gente entender do que você está falando mesmo, por que acontecem essas coisas? O conceito básico é que tem uma frase, né, na psicanálise que diz o seguinte: nós não somos senhores na nossa própria casa. Quer dizer o quê? Que existe muito mais sobre nós que a gente desconhece, que é o inconsciente. Né? Então, o inconsciente é uma instância psíquica da qual a gente não tem acesso. E o que tem lá? Conflitos, impulsos, desejos, fantasias. Né? Então, assim, quanto menos a gente sabe sobre ele, mais a gente sofre. Então, o inconsciente é um conceito-chave da psicanálise. Entendi. Você acha que pessoas que praticam, por exemplo, meditação, elas têm ali muito tempo de, tranquilidade na mente, silêncio na mente. Você acha que essas pessoas, elas tendem a ter menos transtornos, por exemplo? Não. Não. Não, porque a meditação,
Ela é um instrumento para você lidar com a ansiedade. Perfeito. Então, ela é terapêutica, mas não é terapia. Defina. Tem muita coisa que é terapêutico, mas não é terapia. Uhum. Por exemplo, atividade física. É terapêutico. Você vai lá, você, né, se toma consciência do seu próprio corpo, né? Você sente que está vivo, sente seu coração pulsar, você transpira, você tem liberação de endorfinas. É terapêutico, faz bem, mas não é terapia. E não vai resolver um problema. Inconsciente, não. Então, a meditação, ela ajuda no controle da ansiedade. Por quê? Porque ela traz a atenção para a respiração. Perfeito. Né? Tem aquela coisa de esvaziar a mente. Isso. Trazer a atenção para o tempo presente, para a respiração. Somente agora. Exato. Então, ela acalma. Mas ela não vai resolver um conflito que é inconsciente. Puramente por ter estado ali no presente naquele momento, no momento seguinte ela sai do estado de meditação dela e ela volta para aquela realidade e vai enfrentar tudo novamente. Exato. Né? Entendi. Então, precisa estar associado realmente a um tratamento. Exato. Que muitas vezes é com medicação. E terapia. E terapia, sim. Sim. Eu falo do tratamento fora a terapia, que às vezes a pessoa pensa que agora que estou fazendo meditação, ou agora que estou fazendo caminhada, ou agora que estou fazendo yoga, não preciso mais daquele medicamento, ou não preciso mais ir na minha terapeuta. Precisa. Né? Então, assim, normalmente quando o paciente chega com uma questão ansiosa, né, um transtorno de ansiedade, eu sempre falo, olha, você está dormindo? Tá dormindo bem? Tá fazendo atividade física? Tá cuidando da alimentação? Porque são as coisas que compõem, né, a terapêutica. Certo. Mas não é a análise. Sim, lógico. Né? Então, essa análise, ela precisa sempre acontecer e chega um momento de alta, como um medicamento, por exemplo, que, olha, você não precisa mais do medicamento tal. Existe também a alta na psicanálise ou para o psicólogo, por exemplo? A gente não trabalha com conceito de alta. Por quê? Porque a gente não trabalha com conceito de cura. Olha só. Então, quando o paciente chega com uma queixa, com sintomas, com uma demanda, a gente, óbvio, vai tratar aquilo, né? E aquilo vai melhorar, né? Possivelmente, né? Vai melhorar. Torcemos que melhore, né? Mas vai chegar... Tem muita gente que vem com essa queixa e quando melhora, vai embora. Sim. Né? Porque ele não tem interesse em aprofundar outras questões. Né? Então, assim, a psicanálise, ela é um método de tratamento, mas ela é também um instrumento de autoconhecimento. Legal. E o autoconhecimento é infindável. Eu posso fazer 20, 30, 40 anos de análise. Sempre vai ter algo sobre mim que eu ainda não sei. Entende? Por isso que a gente não trabalha com conceito de alta. Entendi. Então, para esses pacientes mais pragmáticos, né? Que chegam assim, eu tenho muito paciente ioiô, que vai e volta. Então ele vem, ioiô. Tô bem, parou. 2 semanas depois. Não 2 semanas, alguns meses, entendeu? Alguns meses. Tem paciente que vem, não tô bem, tal, aí tratou aquela questão, tá, tô bem, não preciso mais, vai embora. Depois de um tempo, meses, anos, eles voltam. Nossa, aconteceu tal coisa, não tô bem, aí tratou aquilo, vai embora. Eu tenho pacientes que estão assim há 10 anos, 15 anos. Nossa, verdade. Sim. E para quem tá de fora ouvir isso, eu tô em tratamento já tem uns 15 anos, acho que a pessoa olha e fala assim, por que você tá indo então? Essa terapeuta sua aí não deve ser de nada, não entende, porque pensa como a questão que eu falei do um medicamento que depois de o tratamento que vai durar 2, 3 meses, deve parar o medicamento, né? Acho que todo mundo, a maioria das pessoas deve ter esse tipo de concepção do que é um tratamento com um psicólogo ou com o psicanalista, né? De que logo menos você vai receber alta. Exato. Né? Porque existe uma concepção da ciência moderna, que é, qual que é? Se existe um problema, existe uma solução. E a ciência médica vai por esse caminho. Sim. Se eu tenho uma doença, tem um remédio, tem um tratamento. Eu terminei o tratamento, eu tô curado. Sim. Né? Só que quando a gente fala da psique humana, que a gente, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro muito grave, uma pessoa que passou por momentos difíceis na vida, né? Uma pessoa que foi abusada na infância. Certo. Né? Vamos pensar que é uma ferida
que nunca vai cicatrizar por completo. Deve ser horrível. Então, o que a psicanálise pode oferecer para essa pessoa? Uma forma dela lidar com essa ferida da melhor forma possível, porque essa ferida tá lá, ela não vai embora. Em alguns momentos ela vai se abrir, né? E a pessoa vai sofrer, e ela vai ter que ter ali ferramentas, instrumentos para lidar com aquilo. E aquilo vai se aquietar por um tempo, mas depois de algum tempo aquela ferida vai abrir de novo, né? Então existe uma frase que diz o seguinte, que ninguém se cura de si mesmo. Olha só. Então, o que a psicanálise oferece? Não é cura, é compreensão. Se eu compreender o meu conflito, eu vou lidar melhor com ele. Entendi. Tem paciente que quando você conversa sobre esse tipo de acontecimento com o teu paciente, explica para ele esse conceito da cura, que é diferente na terapia, né? Sim. Existe aquele paciente que bate o pé e fala, então, não é isso que eu quero. Me dê as drogas, né? Deve ter paciente que então não é isso que eu tô procurando. Sim, né? sim. E como assim eu não vou ter cura disso aqui? Né? Eu quero estar livre disso, né? E aí, como é que você atua nesse sentido com a pessoa? Eu explico que para muitas coisas não há cura da maneira como ele espera. Por exemplo, drogadição, né? Que seria alcoolismo, dependência química. Não tem cura. É verdade. Mas tem tratamento. Então, o que eu proponho para esse paciente? Olha, eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma pílula mágica, eu não tenho uma receita de bolo que você vai fazer, seguir e vai resolver seu problema. O que a gente tem aqui é uma proposta para a gente pensar numa maneira de você lidar melhor com isso. Né? A gente vai... Aqui é um espaço para você pensar, para você refletir. Legal. Né? E para a gente criar instrumentos para você lidar da melhor forma possível com esse problema. Mas solução eu não tenho. E é por isso que as autoajudas, né? E os coaches da vida fazem tanto sucesso. Porque eles vendem o quê? A fórmula. Eles vendem o manual, né? Faça isso, 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 que você vai... Show de bola. Sucesso, entendeu? E aí, se você fizer tudo que eles propõem e não der certo, a culpa é sua. Você não fez direito. Você não fez direito. Né? E eu acho que a maioria das pessoas que procura, no caso, um coach, é justamente pensando naquela questão do medicamento, né? De toma de 8 em 8 horas, durante 3 semanas, vai estar novinho em folha, né? E Mas acabou. olha que delícia você poder terceirizar a sua vida. Pois é. Eu contratei alguém que vai me dar a solução, né? Eu não tenho que pensar. É verdade. E eu acho que uma das tarefas mais difíceis da vida é a gente se tornar adulto. E o que é se tornar adulto? É você sentar no banco do motorista, pegar o volante e falar, agora é comigo. Né? Muita gente não quer fazer isso. Quer andar no banco do passageiro ou do carona, né? Exato, quer pegar o Uber, entendeu? Dirige então, aí pra mim. É muito mais fácil se eu terceirizo, né? Decide aí pra mim. Contratei um coach, fala aí pra mim o que eu tenho que fazer. Porque se der errado, a culpa é sua. É Não verdade, é verdade. É verdade. E você falou uma coisa interessante agora há pouco, que foi sobre a gente não tá completo, né? A gente não tá... A Monja Coen fala sobre isso, de não somos seres completos, terminados e perfeitos, né? Perfeito no sentido de acabados, né? Nós estamos em constante evolução, né? Então a mente deve ser encarada dessa forma, porque é a forma natural, e a pessoa não achar que ela, às vezes, se cobrar por não pode ter um problema, né? Eu não posso estar passando por isso. Acho que acontece esse peso também para a pessoa que está ali, talvez tentando se disponibilizar para uma terapia, que é de nem entender por que ela está se sentindo daquele jeito, porque eu não sou uma pessoa fraca, a pessoa às vezes se sente fraco, vulnerável. Exato, exato. Então, e tudo bem. Sim, sim. Então, muitas vezes as pessoas não procuram a psicoterapia por conta desse preconceito. Se eu for, quer dizer que eu não dei conta. Eu não dei conta, exatamente. Mas quem que dá conta? O tempo todo. O tempo todo. E aí, é o que a gente estava falando antes lá, do burnout, que também acontece não só por questões de trabalho, por exemplo, mas talvez essa questão também familiar e tudo que a pessoa vem trazendo
dentro do armário, como você vinha colocando, também é uma questão que faz com que a gente exploda, digamos assim, né? Exato, exato. E eu estava pensando aqui, Maristela, o que você diria para familiares, para amigos, para quem convive com uma pessoa que tem ali, por exemplo, um toque, uma depressão, porque muita gente fala assim, depressão, isso aí é falta de uma pia cheia de louça para lavar. Já ouvi isso de muita gente. Isso é frescura, isso é falta de Deus, né? Existe muito isso, né? Para essas pessoas que estão próximas, mas não é a pessoa em si, de fato, o que dá pra gente conscientizar essas pessoas sobre esse tipo de transtorno? De depressão? Por exemplo, uma pessoa que você convive com uma pessoa que é deprimida, como que eu posso ajudar? Eu acho que primeiro se disponibilizando emocionalmente para essa pessoa. Legal. Perguntando para ela o que ela precisa. Porque muitas vezes eu recebo mensagens, né, de marido, amigo, mãe, pai, filho, dizendo, olha, minha mãe tá muito mal, meu irmão tá muito mal e tá precisando de terapia. Eu sempre pergunto, mas essa pessoa quer a terapia? Né? Não adianta o outro querer por ela. Perfeito. Entende? Então, é claro que essas pessoas podem, de repente, buscar um atendimento, entrar em contato com um profissional da área de saúde, né? Mas é importante perguntar para essa pessoa que está passando pelo sofrimento se ela aceita a ajuda. Porque muitas vezes, eu já recebi pacientes que vieram para mim e disseram assim, eu tô aqui porque minha mãe quer. Eu tô aqui porque minha mãe mandou. Porque o meu marido que quis que eu viesse. Né? Eu vou usar um exemplo que você atuou como professora, eu também atuei como professor, Sim. atuo ainda hoje, a gente trabalhou junto um tempo, Sim. né? E uma coisa que acontecia muito, tanto com os alunos adolescentes, quanto com os adultos mesmo, que iam para o curso para aprender inglês, porque o pai mandou, a mãe mandou, o chefe pediu, senão vou perder minha vaga e tal, a pessoa estava lá por motivos de terceiros, sentava na carteira lá com o braço cruzado e só cumpria o horário. Exato. Né? Ela não evoluía, não tinha o que a gente fizesse como professor que fosse mudar aquilo. A menos que a pessoa percebesse dentro da aula que, peraí, acho que eu posso gostar desse negócio. Acho que agora eu quero. Né? Quando ela passa aquele do eu quero, tudo muda. Sim, não é? Exatamente. Então, muitas pessoas, elas procuram análise, mas elas não estão dispostas a pensar. A pessoa não quer pensar, né? Porque pensar gera angústia. Aí entra aquilo que você estava falando, eu vou evitar pensar nisso aqui. Exato. Tem muito paciente que falta a sessão, e na sessão seguinte eu pergunto, né? O que aconteceu semana passada, né? Ah, eu não queria falar. Mas o que você não queria falar? E aconteceu alguma coisa que essa pessoa precisava falar. Então ela fugiu, entre aspas, da terapia quando ela mais precisava. Porque pensar sobre aquilo... Ela sabia que pensar sobre aquilo ia gerar angústia. E ela evitou, né? Que a nossa tendência é o comportamento evitativo. Evitar. Evitar briga, evitar conflito. Eu vou evitar tudo aquilo que vai me causar angústia. Que vai me causar ansiedade. Entende? Entendo. Sim, faz todo sentido. Assim, faz sentido, mas não faz sentido, porque aí entra naquilo do... Eu tinha que me ajudar. E aí, quando eu faço isso, estou me auto-sabotando. Exato, né? exato. É uma auto-sabotagem na pessoa. Então, a pessoa ela tem que encarar a terapia de uma forma séria, né? Porque é um tratamento. Exato. Né? E não é um passatempo. Ah, eu vou lá, fico não sei quanto tempo, fico 1 hora, 1h30, 2 horas. Eu diria assim, né? Que até tem um meme na internet que eu até cheguei a compartilhar que diz o seguinte, que ir ao psicólogo toda semana não quer dizer fazer psicoterapia. Porque você vai para cumprir o protocolo de que eu estou ali, né? Eu vim. Mas você foi disposto a pensar? Perfeito. Né? A olhar para as suas questões. Porque o que acontece, né? Para análise em si, para psicanálise, você tem que ter disposição para pensar e coragem para entrar em contato com o seu desejo. Porque muitas vezes a gente fica tão preso no que o outro quer, né? Sim. Exemplo, recebi um paciente que estava há 8 anos no relacionamento e não sabia se ele terminava esse relacionamento ou não. Ah, eu tô na dúvida, não sei. Seu caso, se eu comprou uma bicicleta. Sei. Era quase que literal pra ele, né? E a noiva queria casar, né? A noiva, né? A pessoa que tava com ele, né? Sim. E ele tava nessa dúvida. Mas no fundo, a gente sempre sabe o que quer.
qual que é a dificuldade? Assumir, bancar o nosso desejo. Né? Então, quando ele pensava assim, mas se eu terminar, eu vou frustrar ela, meus pais, os amigos que estão esperando que a gente se case. Entende? Mas e você? O que você quer? Sim. Né? Então, a gente tem que ter coragem para bancar o próprio desejo. E ele chegou à conclusão de que ele queria sim terminar. Olha só. E o que o prendia essa relação era justamente o medo de frustrar as pessoas. Então não era nem a frustração dele com um possível casamento, era do que as pessoas vão pensar se eu não casar. O que as pessoas vão pensar de mim depois de 8 anos? O que os meus pais vão pensar de mim? Percebe? Olha só, eu acho que muitas pessoas se escondem atrás desse escudo, né, do não quero machucar ninguém, não quero que pensem mal de mim, isso e aquilo, e deixa de viver a vida que ele deveria estar vivendo. Quanto mais eu penso no que o outro vai dizer, pensar, achar de mim, quanto mais eu fico preso no que eu acho que eu deveria fazer, mais distante eu tô do meu desejo, do que eu quero pra mim. Entendi. Eu acho, um exemplo talvez seja a dificuldade que nós temos, um pouco intrínsecos de nós, de dizermos não, muitas vezes. Simplesmente dizer não. Olha, você gostaria de agendar uma visita, sabe, uma coisa de consórcio, por exemplo, um exemplo bem banal, assim. Você não está interessado no consórcio, mas a pessoa se disponibilizou, você fica naquela, eu não queria dizer não pra pessoa. E você pode dizer não, simples assim. E a pessoa não, ela vai marcar, ela prefere marcar e não ir, do que ter dito pra pessoa lá, não estou interessado, não posso, não quero. Exato. Né? Então, o dizer não é saudável pra gente. Exato. E isso é narcisismo. Porque hoje tá na moda, né? Você chama a pessoa de narcisista. Ai, fulano é narcisista. Sim. Né? Como um sinônimo de egoísta. Sim. Né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O narcisista, possivelmente, ele também é egoísta. Certo. Mas o narcisismo é mais do que isso. Né? O que é o narcisismo? É você entrar em contato com o seu desejo. Ok. É a autoestima, né? Entendi. E não ficar preso ao desejo do outro. Se eu tô presa ao desejo do outro, eu vou falar sim o tempo todo. Sim. Se eu puder pensar um pouco em mim, eu vou poder falar não. Né? Eu vou poder colocar um limite naquilo, naquela relação. Porque você se prioriza também. Exato. Não é? Exato. Que legal. Eu não tinha pensado nisso como um narcisismo. Nem imaginei que seria ligado a isso. Né? A gente pensa numa pessoa narcisista, automaticamente pensa numa pessoa ligada à aparência física dela, né? Não é isso tem uma origem histórica, né? Da mitologia, do Narciso, né? Isso. Que se apaixonou pela própria imagem. Né? Exato. Mas é só o Freud, ele usou esse mito para dar nome a esse aspecto do psiquismo humano, né? Que todo mundo tem. Todo mundo é um pouco narcisista. O narcisismo, ele acontece lá no começo do desenvolvimento emocional do bebê. Olha só. Porque quando o bebê nasce, ele não tem noção de que ele é algo separado da mãe. Né? Então, para ele e a mãe são uma coisa só. Primeiro que a relação do bebê não é com a mãe, é com o seio. Ok. Né? É com o seio materno, com a mamadeira, qualquer coisa que venha ali, alimente, né? E tire aquele desconforto dele. Com o passar do tempo, o bebê entende que atrás do seio tem uma pessoa. Certo. Né? Que é a mãe. Expande a visão, assim, opa. Ele expande. E aí ele acha que ele e a mãe são uma coisa só. E por que isso, né? Porque quando nasce um bebê, os pais revivem o próprio narcisismo. Olha só. Eles olham pro bebê e o que eles falam? Ah, vai ser palmeirense. Sim, é verdade. Ah, vai ser engenheiro, vai ser advogado, entendeu? O meu filho vai cumprir tudo aquilo que eu não fui. Perfeito. Então aí os pais depositam o próprio narcisismo, revivem o próprio narcisismo através desse bebê. E o bebê precisa disso. Porque ele precisa que alguém diga pra ele que ele é uma pessoa. Ok. Né? E o bebê se vê como pessoa a partir do olhar da mãe. Da mãe ou qualquer outra pessoa que assuma o papel da maternagem, né? Sim. Então a mãe é o espelho pro bebê. Essa mãe que olha pro bebê e fala assim, nossa, como você é lindo, como você é maravilhoso, como você é perfeito. E a criança acredita, né? Verdade. Minha mãe falou que eu sou lindo. E aí a criança acredita até um ponto
que ela percebe que a mãe tem outros interesses, né? Que o mundo da mãe não gira em torno dela. Que ela não é o centro do universo da mãe, ela não é a última bolacha do pacote. Né? A mãe tem o irmão, a mãe tem o pai, a mãe tem trabalho. A mãe tem um hobby. A mãe vai pra academia. Aí ele já passa ali por talvez o primeiro processo de desconstrução da vida. De frustração. Ele se sente frustrado, obviamente. Entende? Sim. Essa é a construção do narcisismo. Então, o narcisismo, ele é algo fundamental. Porque faz parte da construção do eu, né? Mas em algum momento, ele vai sendo desconstruído, ele vai sendo frustrado. Essa criança vai sendo frustrada. Sim. Né? Com o nascimento de um irmão. Sim, é verdade. Né? Com o pai que tá lá, né? Não, peraí, minha mãe também ama meu pai. Não sou só eu não nessa parada. Né? Tem que começar a encaixar as pessoinhas ali e tal. E, poxa, agora chegou um irmão, né? E aí, talvez seja a maior frustração de uma criança. Perdi o trono, né? Perdi o trono. Exatamente. O Freud falava, né? É Vossa Majestade o bebê. Né? Porque quando o bebê, ele nasce, toda a atenção da família se volta para ele, sim. né? E como os pais depositam o próprio narcisismo no bebê, os pais também têm que ter um plot twist ali, né? Sim. De falar assim, não, peraí, meu filho não sou eu. Eu não posso desejar por ele. Né? E isso é importante, muitos pais não conseguem fazer. E essa criança, ela cresce querendo corresponder à expectativa desses pais. E aí a gente tem uma grande encrenca, né? Pois é. Porque muitas vezes é difícil, por exemplo, eu vejo assim, né? Famílias de médicos, né? Pai médico, mãe médica, tia médica. O que eu vou ser quando crescer? Ué, médico? Né? Meio que óbvio, entre aspas, né? E aí, para esse adolescente chegar e falar assim, pai, não quero ser médico, quero ser outra coisa, né? Frustrar o pai, entende? Dizer, olha, eu não sou você. E essa é a fase, por exemplo, da adolescência. Quando o adolescente fala assim, o adolescente é rebelde, né? Ele é do contra. Você fala X, ele faz Y. Mas é o jeito que ele encontrou de dizer, eu não sou você. Eu sou outra pessoa. É interessante essa... Olha que legal essa visão que você colocou agora. É um jeito de... É o jeito que ele encontra de pôr um limite nesse narcisismo dos pais. Eu não vou ser o que você espera. Eu não vou fazer a faculdade que você quer. Eu não vou casar com 25 anos. Não vou ter tantos filhos quanto você imagina que eu vou ter. Porque antes até... Não sei se hoje ainda acontece, mas antigamente até isso tinha, né? Que tinha que ter tantos filhos, né? E pelo menos um tem que ser homem, né? E era muito assim... Você tá ferrado, então. Eu tenho 3 meninas. Não quero tentar meninos. Não me perguntem isso. Tá ótimo, eu amo minhas meninas. Meu reino encantado de meninas. Você tem um castelo, né? De princesas. Castelo de princesas, exatamente. Mas olha que bom, você é o rei. Exatamente. No último Halloween que a gente participou, a minha filha do meio falou assim, pai, eu quero ir de princesa. Você vai de rei? Falei, vou de rei. Eu não ia de rei, mas eu mudei todo o meu plano porque ela pediu pra eu ir de rei. Aí eu fui, já que ela ia de princesa, falei, eu vou de parzinho com ela. Super legal. Olha o Édipo aí, né? Pois é, olha só. Mas essas questões que envolvem o desenvolver da criança perante os pais, eu achei interessante você colocar a questão da rebeldia que você falou, né? Não é por mal, então. Todo mundo fala assim, nossa, meu filho é rebelde, como se fosse uma coisa assim, proposital e maldosa. Né? Então, todos nós já fomos para os nossos pais, de alguma forma, rebeldes, porque não somos o que eles queriam que fôssemos. Exato. Né? E que bom que essa criança pode se rebelar. Porque isso é saudável. Sim. Então, a gente fala que o adolescente passa pela crise da oposição. O que é isso? É ser do contra. A adolescência é a segunda fase da crise da oposição. A primeira é quando a criança tem ali por volta de 3, 4, 5 anos. Que ela também fica do contra. É a idade da birra, né? Vamos pôr essa roupa aqui? Não, essa roupa eu não quero. Tudo que você fala, a criança quer fazer ao contrário. É a primeira crise de oposição. Porque é o primeiro movimento da criança de dizer pro pai e pra mãe, eu não sou você. Eu sou uma outra pessoa, respeite, por favor. Não é isso que eu quero.
E na adolescência, a crise da oposição se repete. Então, quando os pais conseguem entender que isso faz parte do processo de desenvolvimento, né, social, psicológico, emocional do adolescente, tudo fica bem. Mas muitas vezes os pais punem, né? É verdade. E tem muita gente que nunca pôde desobedecer. Nunca pôde dizer não. Porque quando disse não, quando desobedeceu, foi castigado, foi rejeitado, ouviu coisas terríveis. Sim, sim. Né? E aí ela já evita fazer isso e passa a dizer sempre o sim para o que é colocado para ela. Por quê? Porque a criança entende que se ela frustrar os pais, ela vai perder o amor. Sim. E o pior medo da criança é perder o amor dos pais. Perder o amor dos pais. Entende? E aí, o que acontece? Ela cresce sem poder dizer não, sem poder frustrar os pais, sem poder desobedecer, porque se eu desobedecer eu vou perder o amor. E ela transfere esse vínculo para outras relações. Então, ela não vai poder dizer não pro chefe, pro colega de trabalho, pro cônjuge, pro namorado, namorada, pro vizinho. Ela nunca vai poder dizer não. Entende? Sim. A encrenca. Pois é. Então, na verdade, em sociedade, nós em casa que estamos treinando os nossos filhos para não saberem dizer não. Ficam incomodados em dizerem não. Exato. Olha só, nunca tinha pensado nessa origem. Que interessante, que bacana. Sim, sim. E, Mari, você atende bastante adolescentes, crianças adolescentes? Eu tenho mais demandas de adulto. Mais de adulto. São mais os adultos que procuram. Você acha que os atendimentos com criança, com adolescentes, vem muito por incompreensão dos pais, nesse sentido que a gente está conversando aqui agora, dessa birra e tal, que é uma expressão natural da criança, da formação daquela pessoa, e o pai, a mãe não entende e fala, meu filho precisa de terapia. Exato, exato. Então, tem muitos pais que já chegam querendo um diagnóstico também, né? Ah, meu filho é hiperativo. O que meu filho tem? Né? E muitas vezes a criança é normal. A criança não tem nada, né? Perfeito. Mas é um preconceito dos pais, é uma dificuldade em lidar com uma fase de desenvolvimento da criança, né? De repente, com uma curiosidade sexual. Então, muitos pais, eles vêm com uma queixa de que, meu filho, ele é muito nervoso, ele se joga no chão no supermercado porque ele faz birra, né? Ele não quer escovar os dentes, ele não quer ir para a escola, ele não quer dormir no horário que a gente determina. E eu sempre pergunto, mas o seu filho está sendo uma criança normal. Né? O que mais você esperaria de uma criança? A criança de filme, talvez, né? Que Exato. É aquela criança que dorme no horário, que levanta bonitinho, vai pra escola sem birra, né? Exato. Então, assim, e eu tenho pacientes adultos que falam, nossa, mas eu dei muito trabalho. Sim. Quando eu era adolescente, eu era criança, eu não queria escovar os dentes. Eu saía escondido. Eu bebia escondido. Eu fumava escondido. Então, eu dei muito trabalho. Nossa, eu fui terrível. Daí eu olho e falo assim, nossa, você foi um adolescente normal, né? Normal. É o que todo adolescente faz. Quem nunca, né? E que bom que você pôde fazer, né? E a criança é a mesma coisa. Que bom que a criança pode se rebelar. Porque aquela criança que não pode, essa a gente pode pensar que vai estar em sofrimento. É aquela criança retraída, reprimida, que não muito tímida, que não diz o que quer, que não pode, não consegue sequer ter uma opinião às vezes sobre um assunto, né? Não consegue se expressar. É muito pior, entende? É verdade. Então, assim, eu recebo, sim, demandas de crianças e adolescentes, mas, infelizmente, aquela criança, muitas vezes ela vem, já aconteceu muitas vezes, porque existe uma separação judicial ali, uma briga judicial por conta da guarda dos filhos, e aí vem o pai, vem a mãe, porque quer um laudo, porque quer provar que o pai está sendo um pai ruim, que a mãe está sendo uma mãe ruim. De você, um laudo? Sim. Olha só. Sim. Então, e é muito comovente, assim. Eu fico muito tocada quando eu percebo que aquela criança está sendo um instrumento, né, de briga ali. Está sendo usada, né, por aquele genitor para atacar o outro. Né? E, de verdade, não tem nada de errado com aquela criança, senão essa dinâmica familiar patológica. Sim, ruim. Sim. Pois é. Olha só. Isso acontece muito. Então, às vezes a pessoa, o adulto quer levar a criança ou o adolescente ali para um possível tratamento, uma possível terapia, e ele é quem precisaria dessa terapia em primeira instância, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de pegar criança e adolescente, porque quem me dá trabalho são os pais. Os pais.
São os pais que não aceitam orientação, né? São os pais que não conseguem perceber que a dinâmica familiar é ruim, é patológica e que a criança está sofrendo por conta dessa dinâmica familiar. Não porque ela tem um problema. Uhum. Entendi. Pensando nisso, nesse quadro todo, familiar e tudo mais, quem é então, Mari, que a gente pode dizer que é uma pessoa que realmente precisa de terapia? Por exemplo, como é que eu sei se eu preciso ou não de terapia de fato, né? Voltando até um pouquinho lá atrás do que a gente estava falando, eu acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo, né? Chego lá para você, Marcela, eu tenho toque, você me trata? Né? Como é que eu sei que eu preciso ir lá para saber se eu tenho mesmo toque? Ou achando que eu tenho toque? Então, quem precisa de terapia? Essa pergunta, né? Eu acho que a gente pode mudar um pouco essa pergunta para quem está disposto à análise. Legal. Né? Que precisar todo mundo precisa. Eu diria que mais de 90% das pessoas precisam. Bacana. Né? Mas quem pode se beneficiar da análise? Uma pessoa que, primeiramente, tem um sofrimento, né? Que ela entende que esse sofrimento está paralisando a vida dela. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo tomar uma decisão que eu preciso tomar. Todo dia, para mim, é muito sofrido, porque eu sofro de ansiedade, de depressão. O meu medo, a minha fobia está me paralisando. Mas essa pessoa tem que ter consciência que a análise propõe uma reflexão, né? Então, assim, os pacientes falam para mim, mas o que eu devo fazer? Eu falo, não sei, vamos pensar, né? Porque a análise é um exercício de reflexão. Então, se você não estiver disposto a pensar, se você quiser uma resposta pronta, vai para o coach. Legal. Né? Vai para autoajuda. Não vem para análise, né? Porque análise a gente vai pensar. Eu tô aqui para pensar com você. Nós vamos pensar juntos. Entende? Você não vai abrir um livrinho, escolhe aqui o de hoje, a pessoa, hoje você vai fazer tal coisa, né? Exato. É uma coisa de pensar é um trabalho, na verdade, em conjunto. Né? Em conjunto, exatamente. Não é você que decide pelo paciente. Não, é em conjunto. Ele me traz elementos, né? E ali a gente vai aprofundando questões e vai trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é a disposição para pensar e a segunda coisa é a coragem para assumir, para bancar o próprio desejo, que é aquilo que a gente estava falando, né? Tá, eu cheguei à conclusão que realmente eu não quero estar nesse relacionamento. E aí, você vai bancar seu desejo? Né? Vai chegar lá pra pessoa e dizer... Você vai conseguir frustrar, né? Os pais, o noivo, a noiva, os amigos. Você vai conseguir fazer isso? Então, assim, é bancar o próprio desejo. Quem precisa da análise? Quem está em sofrimento? Quem está disposto a bancar o próprio desejo e está disposto a refletir, a pensar. Né? Entendi. E assim, né? Como a psicanálise ela é um instrumento de tratamento e de autoconhecimento, né? Quem se propõe a passar por esse processo vai ver a vida e o mundo e a si próprio através de uma outra lente. Vai ver uma outra perspectiva que ela não estava conseguindo enxergar, né? Então, o analista ele vai mostrar para a pessoa os pontos cegos dela. Olha, mas e tal coisa aqui? Você pensou aqui? Você foi para esse lado? Daí eles falam assim, nossa, mas eu nunca pensei desse jeito. A pessoa olha sempre por uma mesma perspectiva para tudo, né? Quando você mostra uma segunda câmera para aquilo, né? E aí ela, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Exato, porque normalmente as pessoas vão pela via do moralismo. Entendi. O que eu devo ou não fazer. De acordo com alguém, ou como você falou aí, moralismo, e aí a pessoa se limita dentro dessas coisas. O que querem pra mim, não o que eu quero. O que querem pra mim. Entende a diferença? E você acha que a pessoa consegue, de modo saudável, para a pessoa também não se tornar, tocar um botão do F para tudo, né, para tudo e todos, ela consegue equilibrar quando eu preciso realmente ceder e dizer o sim, quando não, eu tenho que ficar aqui no meu e dizer o não, né? A pessoa, ela consegue realmente chegar nesse equilíbrio? Consegue. Consegue sozinha, né? Sozinha. E isso que é mais legal. Quando o paciente fala assim, olha, fulano me pediu tal coisa, aí eu falei assim, não, dessa vez tudo bem. Mas ele me pediu uma outra coisa, e eu falei assim, não, aí não. Porque a gente sabe o nosso limite. Sim. Entende? Então, existem coisas, e aí que tá o autoconhecimento, né? O que é importante pra mim?
o que que é negociável e não é negociável. Perfeito. Algumas coisas são negociáveis e outras não. E isso só eu posso saber, Uhum. né? O que que eu aceito do outro e o que eu não aceito. Né? Então tem momento de sim, momento de não. Né? Exato. Não, muitas vezes passam por isso. Não, olha, até hoje eu disse sim para tudo, para todo mundo. Quer saber agora do meu jeito é não para todo mundo. Né? E aí ele começa a realmente viver só no mundinho dele, porque é não para todo mundo, até ele entender que Exato. não tem momentos e momentos, né? E esse é o contrato social que a gente tem que fazer. Contrato social. Não Uhum. é? É A gente tem verdade. que entender, né? Tá sempre nesse equilíbrio, né? Do Uhum. que eu quero, do que eu posso fazer, do que eu Uhum. quero fazer, do que é conveniente fazer, Uhum. não é? Uhum. É difícil, mas. O que é conveniente. Essa palavra é interessante de se usar. O que é Aham. conveniente nesse momento aqui? É conveniente sim ou não. Então, e voltando ao narcisismo, né? A Sim. criança, quando ela é castrada simbolicamente, o que que é isso? É quando ela percebe que ela não é o mundo da mãe, que Uhum. existem outras coisas, que nem aqui dentro eu posso tudo, mas lá fora eu sou só um. Eu vou pra escola, eu tenho que esperar a minha vez. É Eu não sou verdade. filho único na escola, eu Uhum. sou filho único em casa, até Uhum. nascer o irmãozinho, Sim. né? Então, é quando a realidade se impõe pra criança. A realidade, ela não é dobrável ao meu desejo, né? Eu não tenho tudo a hora que eu quero e do jeito que eu quero. Entende? Então, isso que a gente chama de castração simbólica. Uhum. Quando a criança entende que ela tem que se submeter a regras da sociedade para poder fazer parte de uma É sociedade, verdade, é não verdade. é? Eu sofri bastante com isso, porque Verdade. eu sou o mais velho. E O mais velho sempre sofre mais. quando a minha mãe chegou do hospital com o meu irmão, eu fiquei muito bravo. Mas muito bravo mesmo. Eu fugi de casa. Minha mãe. Olha só. Eu fugi de Com casa. quantos anos? 4 anos. 3 para 4. 3 anos e pouquinho. Eu É. fugi de casa. Porque me contam, não, obviamente que eu não lembro desse fato, mas me É. contam que eu fiz uma birra porque eu não aceitava que ela tinha passado tantos dias fora de casa e ainda voltou com outro moleque no braço. Como assim, mãe, você fez isso comigo? Eu me senti a pessoa Aham. mais traída do mundo e fugi de casa. Olha só. Minha mãe teve que me buscar quase na esquina. Foi a primeira ferida narcísica. A Foi, gente chama é. de ferida Uhum. narcísica. Eu Como ri. assim o outro não me quer? Como assim tem uma outra pessoa na parada? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Minha mãe conta até hoje. Aí quando chegou a minha irmã, aí eu já tava mais tranquilo. Quem sofreu aí um pouquinho mais foi o meu irmão do meio, né? Aham. Mas eu já passei por isso. Você vai superar, foi algo assim. Sim, sim. Mas eu fiquei. Eu tive uma infância assim, meio conturbada com o meu irmão do meio por isso, porque ele foi o que tomou o meu lugar, né? Então até comecinho de adolescente a gente brigava muito e tudo. Aham. E depois foi melhorando, né? Até por ser menino. Exato, então acho que Aham. ficou uma Uma disputa, rivalidade. exatamente, Aham. exatamente. E com a menina, não, com a Karina, nossa irmã, Aham. já não teve essa rivalidade, essa palavra que você usou agora. Aham. Não, que Porque é interessante. menina. Legal. Talvez. Mas a gente fala que o mais velho sempre sofre mais. Porque ele perde o colo várias vezes, né? Ele perde o trono várias vezes. Pois é, eu perdi, eu perdi. Uhum. Agora, uma curiosidade que eu tenho, o terapeuta faz terapia? Temos que fazer. Temos que fazer. Temos que fazer. Uhum. Então, a psicanálise, né? Ela propõe um tripé ético. Então, o que que é isso, né? A gente se compromete eticamente a cumprir ali 3 requisitos, né? O Hum. primeiro seria a própria análise, né? Porque assim como qualquer outra pessoa, nós também temos pontos cegos. Ah, E nós também, quer dizer, ter conhecimento da parte teórica não não faz com que a gente fique imune ao sofrimento, não faz com que a gente possa se autoanalisar, não existe autoanálise. Então a gente tem que se submeter à própria análise, né? Então a gente fala que o analista se faz no divã. olha só. O analista, ele se forma ali enquanto profissão mesmo, né? Uhum, uhum. Através da própria análise, através da supervisão e através do estudo continuado. A gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. Então, Isso esse eu é o imagino. tripé ético. Isso eu imagino como é que uma pessoa pode trabalhar numa área dessa, por exemplo, Aham. né, tendo lido só o que tinha na faculdade, por exemplo. É impossível. Não, não. A gente está sempre estudando e participando de grupo de estudo e seminário, enfim, né? Uhum. Sempre buscando o conhecimento. Legal. O, o- a, a terapia entre vocês deve ser muito estranho, digamos assim.
Porque vocês têm técnicas que vocês utilizam. Então, você percebe quando ele tá usando tal técnica comigo? Você fica. Às Você vezes, analisa sim. a análise. Analisa a análise. Às vezes sim, né? Mas assim, né? A minha terapeuta já me conhece, né? Há muitos anos. Certo. Não é? Então, e ela sabe que eu tenho um conhecimento teórico também. Então, muitas vezes eu tô falando alguma coisa e ela fala assim, parece uma chamada oral. O que é isso? O que é isso? Pra eu chegar à conclusão. De maneira técnica. Exatamente. Olha só. De maneira técnica, sim e não, né? Certo. Mas ela fala assim, o que você tá fazendo aí? Né? Ela quer que eu chegue, mas é o que a gente faz normalmente, né? É que talvez ela espere ali um termo técnico, né? Alguma coisa assim. Mas normalmente a gente provoca o paciente, né? O que você quer com isso? O que isso quer dizer pra você? Para que ele chegue à conclusão. Que é aquilo que você tinha falado do construir junto, né? Construir junto. Eu não vou dar a resposta para ele, eu vou fazer ele pensar. Né? Mas o que isso significa para você? A que você associa isso? Né? E aí ele vai associar e ele vai chegar à conclusão. O analista consegue, nesses momentos, perceber que a pessoa não está chegando na conclusão que ela deveria chegar naturalmente? Sim. E aí você tem que apontar, por exemplo? Sim, muitas vezes... Não induzir, não quis dizer no sentido de induzir a pessoa a pensar alguma coisa, mas assim, algo que era para ela estar vendo e que ela não está mesmo. Exato, sim, a gente percebe, né? E que muitas vezes isso está ligado à repressão. Repressão, vou mudar, resistência. A resistência. O que é resistência? É uma parte nossa que não quer que esse conteúdo inconsciente venha à tona. Porque um dos objetivos da psicoterapia é trazer para a consciência o que está inconsciente. Então, Perfeito. O que está inconsciente eu vou trazer para a consciência para a gente poder pensar sobre isso. Vamos pensar? Vamos fazer o que a gente vai... Vamos elaborar isso aqui? O que você vai fazer com isso daqui? É o primeiro passo. Tornar consciente o que está inconsciente, né? Se a pessoa não consegue fazer isso, é porque ela está num trabalho de resistência. Ou seja, ela tá fazendo muita força na porta daquele armário. Sim, perfeito. Né? Porque se eu abrir, vai me causar angústia. Então, inconscientemente, ela sabe que ela não pode chegar naquela conclusão. Exato. Porque senão eu vou ter que falar disso. Eu vou ter que falar disso, isso vai me doer. E é o que eu não quero. E é o que eu não quero. Né? Olha só. Então, assim, existem momentos e momentos, né? Então, assim, é uma decisão do analista, quando chega nesse ponto, né? Falar assim, eu vou falar pra ele o que é. Não vou esperar. Porque se eu abrir a porta, se eu for lá e abrir a porta desse armário, ele não vai aguentar. Ele vai embora. Sim. É verdade, né? Pode ser uma dor muito grande para a pessoa naquele momento. Naquele momento. Pode ser que ela não esteja falando porque ela não está pronta. Exato. E aí é o feeling do analista de entender que não, essa pessoa está muito fragilizada. Se eu for lá e abrir a porta para ela, vai despejar um negócio em cima da cabeça dela. E ela não vai aguentar, ela vai embora. Que é mais ou menos o que aconteceria, por exemplo, se ela estivesse falando sobre esse assunto com a pessoa em casa. E a pessoa joga toda aquela verdade na frente da pessoa e a pessoa não suporta. Exato. Né? E aí, obviamente, evitando esse tipo de conflito, porque vai ser doloroso, a pessoa, então, ela evita todo aquele conflito mesmo, não vai falar sobre o assunto, né? Então, eu imagino que o paciente ele precisa estar ali confiando plenamente no analista. Sim. Né? Tem que existir essa confiança, né? É uma relação de confiança, sim. Senão fica aquilo do eu só vou para cumprir horário. Eu não vou falar com ela. Exato. E confiar que a gente não tá ali para julgar, né? Eu sempre falo isso, né? Não tô aqui para te julgar. Não tem julgamento. Então me diga o que vem à mente sem censura. Pro analisante, pro paciente, a única regra é essa. Me diga o que vem à mente sem censura. Entendi. Né? Então, a gente tem que fazer uma suspensão do julgamento para ele conseguir me dizer o que ele está pensando e o que ele está sentindo. Porque tem muito preconceito. Né, a gente tem muito preconceito em relação àquilo que a gente sente. É verdade. Porque na nossa sociedade ocidental, de tradição cristã, católica, né? A gente aprendeu o quê? Que inveja, raiva, ciúmes são sentimentos ruins. Sim. Que a gente não deve sentir. Mas são sentimentos humanos. Mas eles ficam reprimidos, eles existem, estão ali e a pessoa não aprende a lidar com eles. Né? E isso gera o quê? Conflito e sintoma. Então, assim, veja, amor e ódio andam juntos. A gente não sente só amor pelas pessoas. É verdade. Então, e o tempo todo. E o tempo todo. Então, assim, eu amo, odeio,
sinto ciúmes e inveja do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do meu parceiro, né? Isso que a gente chama de ambiguidade. São sentimentos opostos que a gente sente pela mesma pessoa. Uhum. Se a gente não lida bem com isso, fala assim, nossa, como é que eu posso ter raiva do meu pai? Sim. Da minha mãe? Do meu Uhum. filho? Eu vou reprimir. Não posso sentir isso. Tudo que a gente reprime, joga no armário, Tá tudo bem? volta na forma de sintoma. Olha só. Tá Entende? tudo bem, uma pinóia, né? Não Sim. tá bem. Né? Uhum. Então, assim, se a gente não pode pensar em algo e a gente reprime, Uhum. isso gera um conflito inconsciente. Uhum. Né? E é melhor pensar. Porque, assim, né, uma tendência do nosso psiquismo é projetar fora a nossa realidade interna. Uhum. Isso quer dizer o quê? A crença de que se um dia eu pensei, se um dia eu desejei, se um dia eu imaginei, vai acontecer. Entendeu? Uhum. E isso é uma grande bobagem, né? É aquela história de que você atrai o que você pensa. Sim. Se isso fosse verdade, eu já teria ganhado na Mega Sena 20 vezes. Eu também, pelo menos isso. É verdade, é verdade. Graças a Deus a gente não tem esse poder. Pois é verdade. Que exemplo interessante do poder da mente sobre nós mesmos. Exato. Né? Eu vou te perguntar agora, para você sintetizar rapidamente um pouquinho sobre a psicanálise em si, né? A importância da análise para as pessoas, tá? Então, a psicanálise, ela se propõe a trazer um autoconhecimento para o indivíduo. E a partir do momento que a gente se conhece melhor, a gente lida melhor com as nossas feridas, narcísicas ou não. Uhum. E a gente se fortalece, a gente toma melhores decisões, decisões mais genuínas. Que são decisões mais genuínas? De acordo com o meu desejo e não de acordo com aquilo que eu imagino que o outro quer para mim. Então, através da psicanálise, a gente toma consciência de conflitos inconscientes, como esse que eu dei o exemplo. Perfeito. Né? Uhum. E a gente evita um monte de sofrimento inútil. Sofrimentos relacionados ao quê? A fantasias inconscientes, a culpa, muita culpa, né? Culpa não serve para muita coisa. É verdade, é um fardo. É um fardo, né? E tem muita gente sofrendo por culpa, né? Desnecessária. Uhum. Então, a psicanálise ajuda a gente a entender como a gente funciona de forma inconsciente. E de que forma esse funcionamento inconsciente faz com que a gente seja mais feliz nas nossas decisões ou não. Bacana, legal. É muito importante esse trabalho da análise, da psicanálise. Sim. Legal, bacana. Marcela, obrigado. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Sensacional. Espero receber você aqui para falar sobre outros assuntos que, com certeza, né, tem muito assunto dentro de psicologia, amplo, é muito amplo, tem coisas bem específicas, né? Espero realmente ver você aqui outras vezes. E será um prazer. Perfeito, obrigado. Imagina.